Deus. Assim acontece com o cristão, quando não ouve a voz de Deus ou se afasta dos seus mandamentos. Quando o crente, quando o cristão, ele não ouve a voz de Deus, ou ele se afasta, né, dos mandamentos do Senhor, deixa de cumprir aquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós nos afastamos da direção, nos afastamos, né, de Deus, nós nos afastamos daquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós, irmãos. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem com a palavra de Deus, suas Bíblias, em Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis 9, 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso a seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costa e com o rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que o vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, que a tua palavra possa entrar na mente e no coração de cada um dos ouvintes, ó Pai. Que eu não seja aqui um atrapalho, Senhor, mas que seja um canal, Senhor, de bênção, Senhor, facilitador, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, seja entendida nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, todos nós conhecemos a história de Noé, amém? Que começa lá no capítulo 6 de Gênesis, né? Começa a história de Noé. Todos nós somos conhecedores dessa história, amém? Quem aqui nunca ouviu a história de Noé? Acredito que todos já ouviram, né? E no capítulo 6, lá no começo, vai falar, né, vamos dizer assim, o ser humano estava totalmente corrompido. O gênero humano estava totalmente corrompido, irmãos, né? E aí o versículo 1 diz assim, ó: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, amém? Então, quando as pessoas começaram a se multiplicar e tiveram filhas, e aí, no versículo 2 diz assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, e aqueles que entre todos mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Então Deus viu que o homem, ele era carnal. No versículo 5, irmão, a palavra de Deus diz assim, ó: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todos
desígnio do coração deles era continuamente mal. Amém? Então, o ser humano, ele se corrompeu. E Deus vendo isso, Deus viu que o homem era voltado totalmente para as coisas carnais, para as coisas da carne. E Deus viu que o homem era mau. Mas no meio desses homens todos, no meio dessa população, irmãos, a palavra de Deus diz que, no versículo 8, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E quando Noé encontra esse favor, o Senhor, ele dá uma missão, paga uma missão para Noé. E qual foi essa missão? Versículo 14. Faça uma arca de tábuas de cipres, nela você fará compartimento e a revestirá com betume por dentro e por fora. Então, o Senhor mandou que Noé fizesse essa arca, essa embarcação. Amém, irmãos? Eu gostaria de voltar com os irmãos lá para o versículo a qual nós lemos. Foi o capítulo 9, no versículo 20 em diante. O versículo 20 diz assim, irmãos: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. E o que aconteceu? Quando Deus abençoou Noé com uma vinha. Bebendo da vinha, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Irmãos, Noé era agricultor. Deus, mandou Noé, que a gente possa entender melhor, fazer a arca, colocou Noé com sua família dentro da arca, colocou os animais que ali, ele também mandou Noé colocar, e ali o Senhor manda o dilúvio sobre a terra, e exterminando totalmente, toda a população, toda aquela geração que estava corrompida, que estava perdida. E aí chega então o dia em que Noé desce da arca com a sua família, e o Senhor, sabendo que Noé era, um agricultor, o Senhor lhe abençoa, dando-lhe uma vinha para que ele pudesse plantar. E essa vinha, irmãos, nós vemos que ela dá fruto, e por sinal muitos frutos. E Noé, o que Noé faz? Noé, ele se embebeda do vinho daquela vinha. Eu não sei qual é o seu ofício. Noé era um agricultor. Eu não sei o que você faz da sua vida, mas eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor tem te abençoado no seu ofício. O Senhor tem te abençoado, irmãos, no seu ofício, naquilo em que você tem feito e tem colocado as suas mãos, porque o Senhor é contigo. Amém? Deus abençoou Noé. E o que Noé fez? Noé se embriagou. Quantos de nós não conhecemos pelo menos uma pessoa que Deus abençoou no seu ofício, que chegou na presença do Senhor, foi abençoado, e o Senhor, tocou, e aquela pessoa, sendo abençoada, o que ela fez? Ela se embriagou e saiu da presença de Deus. Se afastou da presença do Senhor. Deus abençoou Noé com uma vinha,